pessoal, tudo bem? Estou vindo hoje mostrar para vocês algumas instruções a respeito de manutenção de LEDs, né? Nesse caso, que eu quero especificamente que eu vou mostrar para vocês é a substituição da placa, a placa de controle do DMX do LED, né? Logo vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, esse modelo que eu tenho aqui mostrando para vocês, ali eu tenho um funcionando, tá? Tá ligadinho lá no modo demonstração. E eu tenho outros dois aqui, tá? Os dois também estão funcionando, mas um deles eu já substituí a placa, que é esse aqui, e esse outro ainda está com defeito, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês o defeito, que geralmente é simples, né? E como vocês podem solucionar. Esse é um equipamento que eu estou falando para vocês. Esse tem 54 LEDs de 3 watts cada LED, entendeu? Então ele é o suficiente para iluminar uma igreja, um evento de pequeno e médio porte, tá? Então assim, esse é o modelo Slim, como eu falei para você, porque ele é magrinho aqui, entendeu? E aí ele é bem compacto, é bem leve. Esse especificamente, a carcaça de todos esses modelos Slim, eu ainda não vi de outro a não ser plástico, né? Ela é a carcaça plástica e tem essas alças de ferro que tem como você regular, né? A abertura para você fixar num local ou deixar ele, como a gente está mostrando aqui, ele paradinho, né? E você inclina e coloca da forma na direção que você quer, tá? Mas eu vou mostrar para vocês os principais componentes dele e os principais problemas que ele apresenta e como é fácil a gente solucionar. Exemplo, o par LED eu tenho alguns modelos também, e como faz tempo que eu trabalho com eles, eu tenho já a péssima, né, digamos assim, a péssima experiência de ter eles bons e ter eles com defeito, né? Então assim, aqui e acolá, você pode acontecer de um LED desse, ou dois, ou três, eles pararem. Esse aqui é diferente de uma lâmpada de LED, por exemplo. Uma lâmpada de LED, se você bota na sua casa, aquela lâmpada comprida, deixa eu ver se eu tenho uma aqui até para mostrar para vocês. Eu tenho uma aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Isso é uma lâmpada que teoricamente a gente usava fluorescente, hoje a gente usa LED, ó. A de LED ela tem uma divisão aqui, essa é plástica, existem alguns modelos que é de vidro, tá? Então a lâmpada de LED, ela tem uma sequência de LEDs, são vários LEDs em sequência. Se algum desse LED queimar, né, ele interrompe a força que fecha o circuito, a energia que fecha o circuito para que os outros funcionem. Então se um dos LEDs queimar, a lâmpada toda para. E aí uma maneira que depois eu posso ensinar vocês é você apenas isolar aquele LED e os outros vão continuar acendendo. Aí que geralmente as pessoas fazem quando queima a lâmpada de LED, ela para de funcionar, as pessoas tiram e colocam uma nova. E às vezes é só um LED que queimou. Já aqui no refletor de LED, né, no canhão de LED, se algum queimar, os outros continuam trabalhando. Eu tenho uns modelos, não tenho aqui para mostrar de imediato, porque está lá dentro das coisas guardado, mas alguns que já começaram a queimar um ou dois LEDs, tá? Esse modelo de LED, ele é um LED que, se você analisar ele ali funcionando, ó, cada LED ele só acende uma cor, tá? E a junção dessas cores é que forma uma outra cor, ok? Então, para você ver, o vermelho está aqui, mas o verde está aqui, cada LED é uma cor, mas eles começam a se agrupar. Aqui é o branco, e aí quando eles se agrupam, por exemplo, ó, já dá um verdinho mais claro, quase um amarelo, já dá um azul esverdeado, tá entendendo? Já dá ó, um azul um pouco mais claro, um vermelho mais claro, e assim por diante. Alguns modelos, eles têm no LED, no próprio, cada pontinho desse, ele tem todas as cores do LED, né? Porque as cores principais são as cores primárias, que é o RGB, que na verdade não são aquelas cores primárias que a gente aprende quando a gente está no colégio, são as cores primárias do LED, que é o RGB, que é o Red, vermelho em inglês, Green, que é verde em inglês, e Blue, que é azul em inglês. Então RGB é vermelho, verde, azul, e a junção delas vai formar as outras cores.
Então, alguns modelos, que não é especificamente esse, eles têm em cada LED os 3 LEDs juntos, que aí ele consegue acender todos os LEDs, por exemplo, vermelho, ele vai acender todos os LEDs vermelhos, todos os LEDs verdes, todos os LEDs azuis, e assim por diante. Esses são uma evolução desses modelos aqui, consequentemente eles são um pouco mais caros, né? E aí quando você vai comprar, ele diz, ó, esse LED aqui é RGB, ou então ele diz assim, RGBW. O que é o W? É o branco, ó, RGBW, aquele ali é RGBW. Aí tem o RGBWA, que é o Red, Green, Blue, branco, e o A de ambar, que é aquela corzinha amarelada, né, que seria o branco quente. Enquanto o W aqui, o branquinho, é o branco frio, que é esse branco mais azulado, ele é chamado de branco frio, e o branco amarelado, que é tipo as lâmpadas incandescentes que a gente tem em casa, são os brancos quentes. E essas divisões aí tem as divisões do branco frio até chegar no branco quente. Quem trabalha com fotografia entende bem do que eu estou falando. Mas, sintetizando, eu vou mostrar para vocês o problema que pode apresentar e que tem apresentado esses modelos especificamente, tá? Eu vou ligar ele aqui. Se vocês vão perceber um barulhozinho, porque todos eles têm um cooler para resfriar, tá? LED não esquenta, ele não queima, não chega a queimar a minha mão, por isso a gente diz que não esquenta, mas ele esquenta. Eles chegam a temperatura, de 40 e poucos graus, ele ligado. Então, se eu tenho muitos LEDs, ele vai terminar aumentando a temperatura do ambiente, tá? Mas isso sim, se for um ambiente muito pequeno, sendo uma igreja, ele já não impacta tanto. Tá, estão todos ligados. Aqui atrás, eu vou mostrar para vocês que ele tem os controles, tá? E os controles dele, nesse caso, é o menu, o up, o down e o enter, tá? Eu vou só dar um enter aqui para você ver, ó, acendeu o painelzinho lá. Então é o seguinte, qual o grande problema que esses equipamentos, pelo menos esses meus, deram? Ele ficava com o botão disparado, por exemplo, ele ficava dessa forma, tá? Como se eu estivesse segurando o botão, então ele ficava com o número disparado. Ele ficando com o número disparado, ele perdia a programação, né? Então ele não trabalhava junto com os outros, ele ficava sempre perdendo essa programação. E aí, em alguns casos, como foi o caso especificamente desse equipamento aqui, se você perceber, ele tá até com o botãozinho como se fosse quebrado, tá? Porque eu abri ele, para poder ele parar de ficar disparado, eu abri ele e tirei esse botão tá só no lugar, né? Coincidentemente, eu só eu tirei as soldas para descobrir se o problema era esse. E coincidentemente, na hora de eu remontar, eu só coloquei no lugar de novo e olha aí, ó, sozinho, ó, ele fazendo, como eu estava demonstrando para vocês, ó. Ele fazendo sozinho a mudança. Tá vendo? Pronto. Ó. Então esse é um grande problema, porque ele perde totalmente as programações e ele fica mudando as cores, ok? Então eu vou ensinar vocês a dar um jeito nisso aqui, onde é que está o problema e como consertar, tá bom? Vou desligar ele. Tudo que a gente vai precisar, todo o material que a gente vai precisar para fazer a manutenção nesse equipamento é uma chave de fenda estrela, modelo estrela, tá? Uma chave de fenda média, modelo estrela. Então você, consequentemente, quando você abrir ele, você vai perceber que ele tem placas. E aí você tem que comprar uma placa de substituição, né? Eu pedi, chegou para mim algumas placas, né? E eu tenho algumas placas de substituição. Eu tenho aqui, ó, essa plaquinha aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho essa plaquinha, que é a plaquinha de substituição que eu pedi da China, pela internet, ok? Então, aqui, ó, tá bom? Agora, cada placa tem um modelo, cada equipamento ele usa um modelo, você tem que ficar bem atento. Esse modelo específico, ele tem um microfonezinho aqui, ó, e tem as entradas todas para você ir plugando, entrada de força, né, entrada do RGB, entrada do controle dos LEDs e assim, e a entrada do cooler, por exemplo, tá? Então vocês têm que perceber na hora de comprar qual o modelo da placa para você não comprar errado, ok?
de início de história. Aqui atrás você não precisa fazer nada. Alça você também não precisa remover, tá? Então você vai virar ele de frente e já vai começar a tirar os parafusos. Ó, ele, na borda dele, ele tem, nesse modelo, tem 6 parafusos. Vamos lá. Vamos tirar todos. É bem leve, tá, irmão? Que tudo é delicado e tudo de uma maneira bem leve, ok? Então você vai tirando. Eu gosto de agrupar sempre os parafusos de acordo com o que eu vou desmontando. Eu vou agrupando os parafusos e vou colocando ele na disposição também, na mesma disposição que eu estou desmontando. Exemplo, aqui ó, que eu estou tirando a primeira sequência de parafusos, né? Eu tiro toda a sequência e aí já coloco ela aqui de lado, tá? Ó, por exemplo, aqui ó, vou colocar a sequência todinha aqui. Eles são todos parafusos iguais. Eu tiro essa peça então, ok? Tirei o primeiro aro, tá? Esse é só um aro de acabamento. Ele continua todo montado, ó, e tá preso de novo por outra sequência de parafuso. Nesses parafusos já são um parafuso um pouco mais robusto, porque ele já começa a pegar na carcaça de ferro. Então eu vou seguindo a sequência aqui, ó. Eu comecei com esse aqui, aí eu já vou colocar o parafuso um pouquinho mais para cima. E aqui ele tem uma outra grade, sim, a primeira gradezinha de ferro, que essas grades estão segurando as lentes que ficam acima do LED. O que você vê naquela imagem, por exemplo, vou tirar a caixinha do meio, o que você vê naquela imagem lá, que você vê o LED assim, mais ou menos com 2 centímetros de diâmetro, não é o LED em si, entendeu? Ele é uma lente que amplifica o LED, tá? O LED, ele tem milímetros de tamanho, vou mostrar para vocês, ok? Então eu tirei aqui a sequência de novo de parafusos, tá? E eu vou tirar o aro, primeiro aro, tá? Uma tela que segura a lente dos LEDs. Eu tiro, ela não tem posição certa, basta você casar, na hora de montar você vai casar. Então aqui onde eu estava falando para vocês, ó, tem as lentes, ó, tá vendo? Você tira a lente, ok? Essa é a lente que está acima do LED, certo? Ela tem um chanfrozinho aqui que é para a gente encaixar aqui na placa. E eu vou mostrar agora para vocês o próprio LED. Tá vendo ele ali? Como ele é pequenininho, ó. O LED é bem pequenininho, entendeu? E quando ele passa pela lente é que ele fica aquele tamanho que a gente tá vendo ali na peça montada e funcionando. Tirei a primeira sequência, eu vou recolocar a lente aqui só para evitar perder. Eu tenho uma outra sequência de parafusos que eu vou tirar também, tá? Esses geralmente são 4, 5 parafusos, esses que seguram as partes internas. E eu vou colocando aqui de novo, ó, na mesma sequência. Eu já coloquei os primeiros, segundos, já vou indo para os terceiros. Que aí na hora de montar você não erra para saber qual é o parafuso, porque aqui nós vamos ter parafuso de roscas soberbas e parafuso de rosca de milímetros ou de polegadas, tá? Então a soberba geralmente é um parafuso que vai pegar num furo de plástico ou de madeira, né? E os de milímetro ou polegada, eles vão geralmente para ferro ou alumínio. Tá, e acontecendo aqui uma coisinha que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu estou aqui com um parafusinho pequenininho. E sem querer, meu parafuso, na hora de tirar, ele caiu aqui dentro. Ó, puf! Como é que eu faço para pegar? Tem duas alternativas. Ou você tem uma chave que ela tem imã nela, como no caso dessa. Eu consegui pegar aqui, ó, o parafuso. Opa! Aqui, ó. Eu consegui pegar o parafuso com a chave, ela tem um ímã nela, tá vendo? Ó? Ou se ela não tiver, que é o caso dessa minha, ela não tinha ímã, e eu peguei aqui, posso ter também, vou jogar de novo aqui dentro, eu tenho um outro equipamento, deixa eu ver se ele tá aqui, que é uma canetinha com ímã, ó. Essa canetinha com ímã, você vende em lojas de ferramentas, né? Ela tem uma canetinha com ímã, que ela é telescópica, ó. Tá vendo o tamanho, ó? Essa minha chega a uns 50 centímetros, mais ou menos, entendeu? Era até maior um pouco, mas eu tive um probleminha, tive que diminuir ela. Então ela tem um imãzinho na ponta, então eu vou lá, ó, só cisquei, eu já puxo o parafuso, tá vendo? Ó, já tá aqui. Então é a maneira da gente resgatar. Ah, Eduardo, mas eu nem tenho essa canetinha e minha chave também não tem imã. Como é que eu faço? Tem uma outra forma. Eu não tô com ele aqui, mas você
pega, por exemplo, um alto-falante, ele não tem a parte de ímã do alto-falante. Eu quebrei um alto-falante meu que já estava com problema, não funcionava mais. Eu quebrei e tirei os pedaços de ímã. Então, na minha caixa de ferramenta, eu deixo todas as chaves grudadas no ímã. Elas ficam na caixa de ferramenta, todas as chaves já com a pontazinha encostada no ímã. Isso eu estou fazendo com que a minha chave, todas as minhas chaves fiquem imantadas. Entendeu? É uma forma dela ficar imantada. Claro que se você deixar ela um tempo fora, dias fora, ela vai perder esse ímã com o tempo. Ela vai perdendo essa capacidade digamos assim, de conseguir atrair o ferro, tá bom? Então você, sempre quando terminou de usar, você vai lá e coloca ela no ímã lá de novo, ok? Mas tem que ter bastante cuidado, porque como nós trabalhamos com placas, e agora, principalmente nesse momento que a gente está mexendo com placa, essa energia do ímã, ela pode alterar a minha placa. Então eu tenho que ter cuidado para não pegar nos componentes eletrônicos, para que essa carga elétrica não passe para os componentes eletrônicos e cause um problema no componente eletrônico e a placa deixe de funcionar, ok? Então eu já tirei todos os parafusos que fixavam a placa de LED. Agora eu vou tirar a placa de LED aqui, ó, tá? Eu simplesmente tiro a placa de LED. Quando você tira, você vai perceber que aqui embaixo dela, ela já tem uma tomadinha, né, com os fios. Ó, ela tá ligada aqui dentro. Então você vai com cuidado e vai puxar essa tomadinha para ela desligar essa parte que está ligada nos LEDs, tá? Então você vai com cuidado, vai com uma unhazinha ou com a chave, com bastante cuidado, e desconecta a tomadinha, essa aqui, e desconecta a tomadinha do LED. Nela tem um chanfrozinho, tem uma marcaçãozinha aqui, para quando você for reconectar, ela tem que encaixar nessa marcação, ok? Então aqui, nenhum dos LEDs estão com problema, não é esse o vídeo que a gente vai trabalhar a respeito de troca de LED, tá? Nós estamos falando sobre a troca da placa do LED, então vamos lá, separa ele para um canto. Lembrando que todas as lentezinhas ficam soltas, tá? Estão todas soltas ali, ok? Então aqui, ó, nós temos o LED em si, por dentro, vamos dizer assim. Então ele tem alguns componentes. Tem esta placa, que é a placa de circuito, é a que controla todo o LED. Tem essa outra placa, que é a placa de força, essa aqui é que controla a energia do LED. Então assim, ele parou de funcionar, ele parou de rodar o cooler, que está aqui o cooler, tá? O ventiladorzinho que vai resfriar ele. Parou de funcionar o cooler, é parte elétrica, tá? É uma das maneiras rápidas de você identificar. Eu ligo na tomada e o coolerzinho não rodou, então é a parte elétrica que parou. E aí eu posso simplesmente trocar a placa elétrica, que não é o nosso caso aqui. No nosso caso ele estava funcionando, o cooler funcionando e com o número disparado. Então quer dizer que ele tinha energia para trabalhar, mas a placa estava em curto em algum lugar e a placa não estava mandando os comandos corretos. E aqui nós temos uma plaquinha, mas na verdade ela não é nem a placa, é como se fosse só uma extensão, entendeu? Do controle do DMX. Que o controle do DMX é feito pelos plugs, aqui ó, os plugs Canon, tá? Inclusive, o mesmo cabo que a gente usa para fazer os cabos de microfone são os mesmos cabos que a gente pode usar para o DMX, tá? É o mesmo tipo de cabo, que vai mudar a corrente que vai transitar por ele, ok? Então aqui temos sempre um macho e uma fêmea, que é a entrada e saída, né? De acordo com o equipamento, ele já mostra aqui, já está escrito. Então vamos lá, nós tivemos um problema na placa de controle e não na placa de força, né? Então nós vamos substituir a placa de controle. Como eu disse para vocês, ó, aqui tem a tomadinha também do DMX, eu vou tirar a tomadinha do DMX, tá? Com a unha eu tiro. E tem a tomadinha da energia da placa, eu também vou desconectar. Desconectei. Ficou apenas a placa agora lá. Eu vou com a chave, estrela, e vou tirar a placa. Pronto. Tirei a placa, ó, desparafusei a placa, tá aqui a placa. É a mesma placa que eu pedi da China, ok? Eduardo, tem uma diferença. A sua, os conectores são aqui e a da China, os conectores são atrás. É como eu falei para vocês. Como muda os fabricantes, então pode ser que vá mudar algumas coisas. Por exemplo, essa placa aqui, a original, o microfone é em cima. Essa minha placa, o microfone é embaixo. Tá vendo, ó? A nova, o microfone é embaixo, essa o microfone é em cima.
E como eu falei para vocês, como ele estava disparado, eu tirei, foi esse meu bendito botão, é esse aqui, ó, o botão eu tirei, ó, eu tirei a solda, desconectei totalmente, e eu apenas encaixei ele aqui, e ele ficou trabalhando, ó, ele estava só encaixado no lugar, tá? E ele continuou trabalhando. Para não perder, eu vou só deixar aqui encaixado, essa placa eu vou substituir, né? E vamos deixar para lá. Essa é a placa nova, ela encaixa perfeitamente nos orifícios aqui, que já ficaram da carcaça do meu equipamento. E eu vou só, a única diferença é que eu vou ter que procurar aqui onde vai se encaixar cada coisa. Aqui, pelo próprio modelo da tomadinha, eu já sei que é onde ficam os LEDs. Esse aqui, como tem aqui o positivo e negativo, eu já sei que é a parte de força. E consequentemente vai sobrar apenas a parte de DMX, que está aqui também, ok? Então eu vou fazer a ligação do DMX. Lembrando que todas as placas, elas têm escrito do ladinho dela o que é cada coisa. Por exemplo, aqui ó, eu vou precisar de energia, aqui é a minha parte de energia, eu tenho que ter o positivo e o negativo. Nela já está mostrando onde é que é a parte positiva e onde é que a parte negativa. Eu venho só e encaixo aqui, ó, tá? Positivo é o vermelho, negativo é o preto. Eu já encaixo aqui. Aí tem o DMX. O DMX ele tem um código chamado 321, que é cada cabo ele tem uma sequência para o código 321. No caso aqui dessa placa é aqui. Então eu já encaixo o DMX também nesse formato. Você encaixa aqui, ok? E daqui a pouco eu vou encaixar o LED quando eu vier. Eu vou agora fixar a placa no lugar. Ó, um segredinho para fixar no plástico. O plástico ele é mais fácil de romper, de estragar essa roscazinha do plástico. Então, para você acompanhar a mesma sequência, a mesma rosca que já está no plástico, você gira o parafuso de forma como se você fosse tirar. Você vai girando bem lentamente até você sentir que ele vai dar um estalozinho e ele vai encaixar melhor na placa, tá? Na hora que ele encaixar um pouquinho, que você sentiu, pronto, estalou, encaixou, aí você gira para a direita. Essa é a mesma rosca original. Aí você não tem como você estrompar, tá? Porque você vai aproveitar a mesma rosquinha que estava lá. Você coloca lá em cima e vai girando devagarzinho. Estalou, você gira para o lado direito apertando, então já ficou fixa. Ok? Então a minha placa já está fixa, já está colocada, substituída. E eu vou vir agora com a placa dos LEDs. Pego minha tomadinha, tá? Tomadinha aqui do LED e vou começar a... Ó, vou lá, vou encaixar aqui os LEDs de novo. Tomadinha de LED. Ok? Antes de eu fechar, eu vou só conferir se tá tudo direitinho. Então eu vou ligar ele. Ó, ligou, eu já tô vendo aqui que a plaquinha tá acesa. Então eu vou começar a programação dele. Ó, tá vendo? Acendeu todos. Ok? Então eu já vi que funcionou, vamos dizer assim. Eu já vou desligar e vou terminar de montar. E agora só eu vi com a sequência, que eu já tenho a sequência aqui dos parafusos, eu vou com a sequência ao contrário. Ok? Acabado. Vou só mostrar para vocês. E vou ligar ele de novo só pra gente... Vala, meu Jesus! Não acendeu. Porque ele tá fora da sequência. E agora sim, eu gravo e acendeu. Ok? Ele tava na programação zerada.
Então agora aqui ele já está demonstrando bem direitinho todos os LEDs. Então como eu falei para você, se eu mudar aqui a programação e colocar no modo que ele vai fazer uma troca de cores, ó, aquele já não tem algumas programações desses, esses dois estão iguais, né? Aquele já tem outra programação, ok? Mas quando eu ligo na mesa, eles vão ter sempre a mesma programação, tá bom? Então, ficou aí. Dica de como trocar a placa do seu par LED. Sim, eu não falei. O custo dessa plaquinha, eu comprei 4 plaquinhas pela internet. Custou R$120 já com frete. As 4. 121 e uns quebradinhos. Entendeu? As 4 com LED. Então vamos colocar aí a R$40 cada placa. Você restaurou sua peça por R$40. Beleza? Um abraço. Tudo de bom pra vocês. Tamo junto.